23 de fevereiro de 2026. Esse é o TEF-MED US Express 26.2 e essa aqui é a nossa aula inaugural. É sempre um momento de muita alegria, de muito prazer, né, muita gratidão ter vocês comigo, apostando juntos nesse trabalho, nesse treinamento, e dizer para vocês que a US é uma prova peculiar. Não adianta querer atacar esse inimigo peculiar de maneira tradicional. Vai ser frustrante, vai ser ineficiente. Então, a proposta aqui é que a cada aula nós resolvamos questões estilo S, discutindo pontos, sacadas, né, caminhos que a US vai exigir que você saiba de um jeito totalmente customizado, aplicado realmente à US. Eu estou aqui pensando na US. Eu não estou pensando que você vai ter que aprender física do zero e tal. O que for necessário para resolver as questões da US, do jeito da US, vão estar por aqui. No começo, vai ficar assim meio estranho. Ricardo, que questão louca é essa? Só tem letra, não tem número. Como é que eu ia saber disso? Durante o processo, aula após aula, você vai destravando, vai percebendo que é possível não apenas aprender isso, como daqui a pouquinho você vai achar chato fazer questões com número, que tem contas bobas, tá bom? Vamos começar pelo clássico, que é cinemática. Esse assunto é cobrado com uma certa intensidade, profundidade, tanto na primeira quanto na segunda fase. Outra coisa importante, pessoal, não é pelo fato de nós estarmos nos preparando para a primeira fase que eu vou ignorar a segunda fase. Pelo contrário, a cada aula nós trabalharemos focando nas duas fases. Então, quando a questão for mais puxada, quando for mais aprofundada, eu vou dizer, ó, essa questão pode estar na primeira fase, mas tem mais cara de segunda fase. Aí você pode marcar aí segunda fase e tal, mas a US não trata a primeira fase e segunda fase como duas coisas distintas. Você sabe que tem questões de primeira fase que são horríveis e tem questões de segunda fase que são bobas, tá bom? Então, vamos focar aqui nas duas fases, tá legal? Primeira questão. Dois automóveis, A e B, deslocam-se em um circuito fechado, sempre no mesmo sentido. O automóvel A completa uma volta inteira em um intervalo de tempo T. No mesmo intervalo de tempo, o automóvel B percorre uma fração alfa de uma volta. Em um certo instante, o automóvel A encontra-se a uma fração B, beta, de volta atrás do automóvel B, medida ao longo do circuito. O tempo necessário para que o automóvel A alcance o automóvel B, em função dessa galera, é dado por... Professor, não entendi nada. Calma. Essas letras e frações são uma espécie de ingrediente para assustar o candidato, tá bom? Vamos focar na questão em si e depois entender essas letrinhas aí. O cara está no circuito. Um circuito de corrida, né? O circuito tem, por exemplo, esse formato aqui. Então, dois corredores estão disputando essa corrida, sendo que um deles se encontra nessa posição aqui. E esse competidor aqui, que é o A, ele gasta um tempo T para dar uma volta. E o B, nesse mesmo tempo, só consegue dar uma fração, tipo assim, 80%, né? Em um certo instante, o automóvel A encontra-se a uma fração beta atrás de B. Digamos que o B está bem aqui, pessoal. Aqui é o B. Pronto. O tempo necessário para que o automóvel A alcance o B. Se o A está atrás, o sentido da corrida para cá, você já sabe que o A tem que estar mais rápido, né? Claro, professor, é para acompanhar, o A está mais rápido. O sentido da corrida é aqui, ó. Os dois estão no mesmo sentido. Então, nesse tipo de questão, o que você costuma usar? Tem um carro perseguindo o outro. Quanto tempo leva
até que ele chegue nesse carro. Você vai modelar esse problema da seguinte maneira. Eu posso até usar números para você ficar mais tranquilo. Ó, a situação é a seguinte. Esse carro que está aqui atrás, esse carro A, está perseguindo o carro B. Digamos que o carro A tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Só para contextualizar. 20 metros por segundo. E o que está à frente tem 15. 15 metros por segundo. Vão se encontrar? Vão. Porque quem está atrás está mais rápido. Agora, professor, que tal dizer que a distância entre eles é de 100 metros? 100 metros. Quanto tempo levaria para o A acompanhar o B? O que se faz normalmente? Escreve-se a função horária. Tá certo? Tá certo. Você faz a função horária. É como se o móvel A estivesse na posição 0 e o móvel B estivesse na posição 100. Aí você faz assim, ó. Função horária de A. O sorvete, né? S0, que é 0, mais VT. 20T. Função horária do móvel B. Posição inicial, 100. Mais VT. Sorvete. 15T. Para saber um instante de encontro, você iguala os S. Não é assim que faz? É ou não é assim que se faz? Para saber quanto tempo demora para encontrar? Podem escrever no chat aí. Pode usar microfone. Fica à vontade. Ok? Pode dar um joinha para dizer que está ok. Pronto, Vitória Bastos, minha prima. Beatriz, show. Então, aqui, o jeito clássico é esse. O cara tem um jeito mais rapidinho, não? Assim, para pá, de uma vez, tem. O jeito rapidinho é assim, ó. O tempo de encontro é a distância que separa os dois sobre a chamada velocidade relativa. Ricardo, eu acho isso tão interessante, só que eu não consigo entender, pois você vai entender é agora. Quando eu falo de movimento relativo, é como se eu pegasse um desses corpos e parasse. E estudasse o movimento do outro em relação a ele. Tipo assim, se o carro A está com 20 metros por segundo em relação ao chão, e o carro B a 15 em relação ao chão, você percebe que o A está se aproximando de B com 5 metros por segundo. A cada segundo, o A vai ficando 5 metros mais próximo de B. Né? Então, quer dizer, Ricardo, que se o B tivesse parado, o A estaria com 5? É a velocidade relativa. Como eles têm mesmo sentido, a cada segundo, o carro A andou 20 metros e o carro B só andou 15. Ou seja, o A está se aproximando 5. Essa velocidade relativa tanto pode ser a soma como a diferença. No caso de estarem no mesmo sentido, você vai fazer a diferença. Então, aqui, ó, iria ficar VA menos VB. Gente, olha como sai rápido isso aqui, ó. Se os dois estão a 100 metros um do outro, e a diferença entre as velocidades é 5, levaria 20 segundos para ocorrer o encontro. Vale, Ricardo, batendo mesmo, achou? Nem precisa montar sorvete, espaço inicial, espaço final, não precisa. Quando for uma perseguição em movimento uniforme, perseguição em movimento uniforme, tá bom? Você pega a distância entre eles e divide pela velocidade relativa. Mesmo sentido, subtrai. Se fossem sentidos opostos, você iria somar.
Essa é a ideia que eu vou usar nessa questão. Mas, Ricardo, cara, é complicado, porque eu não sei qual é a velocidade de A e de B. Calma aí. Você sabe que a distância que separa os dois, nesse instante, ó, esse pedacinho aqui que separa os dois, ele tem qual comprimento? Ele falou que é uma fração beta de volta. E, cara, quanto é que vale uma volta? Gente, vamos chamar de x. Eu não sei. Uma volta tem qual comprimento? 1 km, 2 km? X. Isso é uma volta, tá bom? Então, eu vou usar essa ideia para resolver essa questão. Vou dizer assim, ó, que o tempo que vai levar para o A chegar no B, tempo de encontro, vai ser a distância que os separam sobre a diferença entre as velocidades. Ricardo, tu tinha colocado essa formazinha bem aqui, macho, ó. Gente, se eu for usar essa forma 3 vezes na mesma questão, eu vou escrevê-la 3 vezes. Sabe por quê? Porque cada vez que eu escrevo a fórmula e não olho ela escrita, eu dou um comando ao meu cérebro. Cérebro, memoriza isso aí, porque eu não estou vendo aquilo. Eu não olho para lá, tá bom? É uma forma de você memorizar as coisas, é evitar de escrever num lugarzinho e ficar olhando. Qual é a forma? Ah, aquela forma ali. Qual é a forma? Ah, é essa. Não faça isso. Force sua cabeça para memorizar, tá bom? Não escreva a fórmula, formulário. Deus me livre. Se só minha parede que é cheia de fórmula, pois apague. Bote a foto de um artista, de um desenho animado, tire as fórmulas, tá bom? A fórmula tem que estar na sua cabeça. Beleza? Ricardo, qual é a distância entre eles? Ele disse que era uma fração beta. Como é que eu represento uma fração beta de uma prova? Uma fração beta. Beta é x. Gente, esse beta é uma fração. É quanto? É um terço? É um meio? Não sei. É uma fração. Então, bota aí, ó. Escreva desse jeitinho aqui, ó. Distância. X, que é a volta vezes beta. Isso é uma fração de volta. Ok? Uma fração de volta. Beleza, professor. Estou confiando no senhor. Confie. Agora, como é que eu vou descobrir as velocidades, professor? Ave Maria. Eu estou em aula, mulher. Como é que eu vou descobrir as velocidades? Vem cá. Vem cá. O que é velocidade? É a distância dividido pelo tempo. Ok. Qual seria a velocidade do carrinho A? Ele diz que ele dá uma volta em T segundos. Aqui, ó. Completa uma volta em T. Então, a distância percorrida é uma volta. Quanto é uma volta? É X, cara. X, peraí, X sobre T. Pronto. Essa aí é a velocidade do carrinho A. E o carrinho B, professor? Usa a mesma ideia. Qual é a distância que o B percorre nesse mesmo intervalo de tempo? Ricardo, ele falou aqui que nesse intervalo de tempo, o automóvel B percorre uma fração alfa de uma volta. Ixi, quer dizer que aqui em cima eu vou colocar x vezes alfa. Pessoal, isso aí soa tão estranho. Eu sei, pessoal. Essa estranheza, esse impacto inicial, ele é normal, tá bom? É normal. Você vai ter que passar por esse sofrimento para não sofrer na prova. Então, quando eu disser uma fração de volta, se a volta vale x, a fração dela, x vezes a fração. Não importa se é um meio, se é um terço, não importa. Você bota lá alfa. Então, nesse mesmo intervalo de tempo, ele percorreu x vezes alfa sobre t. Deixa eu só separar aqui um pouquinho esses jovens. Pronto. Vocês estão me entendendo até aqui. Não vale mentir.
Minha esposa. Eu falei, eu estava em aula. Tudo certo, Letícia? Que bom. Eu quero que vocês tenham a sensação de que isso aqui é para vocês. E vocês podem absorver tranquilamente. Sempre que precisar, eu darei aqui uma ideia inicial, ó, um start. Aí depois do start, vem para cá. Tá bom? Então já sei que o móvel A, ele dá uma volta, anda x no tempo t. E o B, ele anda só uma fração alfa nesse mesmo tempo. Ok. Vamos repetir essa parte de cima, x beta. Você percebe que aqui é uma soma de frações, né? Uma diferença de frações, ó, de mesmo denominador. Repete o denominador t. Pessoal, eu vou subtrair, ó, x menos x alfa. Quando eu faço esse tipo de subtração, eu posso colocar o x em evidência, né? Fica aqui, ó, x em evidência, que multiplica. Aí é como se pegasse x dividido por x, 1. X alfa dividido por x, alfa. Professor, não acredito não, ó. Eu não acredito não, professor. Divisão de frações. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Esse t aqui de baixo vai subir. E esse 1 menos alfa vai descer. Ou seja, o intervalo de tempo necessário ao encontro desses carrinhos aí é beta t sobre 1 menos alfa. Eu acredito que, expondo vocês a situações que vão estar na prova da UES, explicando didaticamente, comparando, né, detalhando, vocês chegam nesse ponto aqui sem problema. Você viu que a saída não é difícil. A ideia é pegar a distância que separa os dois, que ele falou que era uma fração beta de uma volta, dividir pela velocidade relativa. Problema, nós não tínhamos as velocidades dadas. Nós sabemos que o A percorreu uma volta, eu chamei de x, em tempo t. E nesse mesmo tempo, o B só conseguiu fazer uma fração alfa. E aí, o resto é continha. Certo? Opção correta, C de casa. É o tempo que leva para um chegar no outro. Beleza? Pessoal, eu vou sempre acreditar que vocês conseguem chegar nesse ponto indo com vocês. E sempre vão ter questões de casa que vão exigir a sacada que eu usei aqui para ver se você realmente entendeu. Não conseguiu fazer? Entre em contato pelo grupo ou no privado para a gente esclarecer, tá bom? Então, é uma questão de cinemática, movimento uniforme, que usa um conceito que é bem bacana, que é movimento relativo, pode estar na primeira fase sem problema. Eu acho fácil para a segunda fase, tá bom? Aqui é a primeira fase. Próxima questão. Essa aqui é uma questão mais elaborada, mais com cara de segunda fase. Tá bom? Aqui, pessoal, é da turma 25.2 F1, certo? Aqui foi a revisão 25.2, primeira fase. Mas essa questão pode estar na segunda fase, ó, sem problema. Já esteve uma parecida. Um trem parte do repouso na estação A, com destino à estação B, localizada a 3 km de distância. Por razões de conforto e segurança, as etapas de aceleração e frenagem devem ocorrer apenas no início e no final da viagem, de forma constante e com o módulo 2. Calcule o módulo da velocidade de cruzeiro, sabendo que esta ocupa 7/8 do tempo total. Ricardo, para esse tipo de questão, tu tem alguma dica?
Como é que eu devo fazer questões como essa? Que um pedaço acelera, aí mantém a velocidade, depois freia. A minha dica aqui, imediata, é o quê? Solução gráfica. Mas eu posso fazer também por Torricelli? Pode. Dá mais trabalho ou menos trabalho? Bom, como a questão tem uma menção ao tempo, eu acho mais viável fazer por gráfico. Quando é que o gráfico não é a melhor ideia? Eu tenho um movimento que eu acelerei um trecho, aí o outro mantive, depois eu freiei. Mas eu não conheço nada sobre o tempo. Então, Torricelli é uma boa ideia. Quando não tiver nenhuma menção a tempo, Torricelli deve ser a primeira coisa que você pensa. Mas aqui, ele citou o tempo. Vamos descrever essa viagem nesse gráfico aqui. É um gráfico de velocidade versus tempo. VT. Bom, se ele falou que a etapa de aceleração e de frenagem devem ter acelerações com o mesmo módulo, né? Como a etapa de aceleração e de frenagem tem que ter o mesmo módulo, você pode imaginar que gasta o mesmo tempo, né? Como é que é, professor? Assim, ó. Ele vai acelerar, tipo até aqui. Aí vai manter uma velocidade de cruzeiro. Ricardo, o que é cruzeiro? Cruzeiro é manter constante a velocidade, tá bom? Isso é o cruzeiro. Pensei que fosse um navio. Também pode ser. Então é tipo assim, ó. Vou só aqui esticar aqui esse rapaz aqui. Queria esticar. Eu tenho que coisar aqui, ó. Pronto. Então, a gente pode imaginar que o tempo que gastou para acelerar aqui vai ser o mesmo tempo que gasta para frear. Por quê, Ricardo? Porque é a mesma aceleração. Se ele for de 0 a 100 em 5 segundos, ele vai de 100 a 0 em 5 segundos, por exemplo, né? É o que a questão diz. Ele usou a mesma aceleração na etapa de aceleração, na etapa de frenagem. O que eu sei mais, professor? Você sabe que o tempo aqui é 7/8, o tempo de cruzeiro é 7/8 do total. Só para reforçar aqui, ó. Cruzeiro é essa etapa que ele faz com velocidade constante. Com que velocidade? Não sei. É o que ele está pedindo, né? É o que ele está pedindo, ó. Qual é essa velocidade? Galera, isso aqui é 7/8 do tempo. Então, sobra 1/8 para cá. 1/8 para dividir, né? 1/8 para dividir entre esse pedaço e esse outro aqui. Então, cada pedacinho desse, o pedacinho de aceleração e o pedacinho de frenagem, gasta quanto tempo? Cada 7/8 é a parte constante. Sobra 1/8 para dividir em duas partes. Quanto é que é 1/8 dividido por 2? 1/4? Não. Quanto é que é 1/8 dividido por 2? 1/16. Então, aqui, ó, 7/8 do tempo. Aqui vai ser 1/16 do tempo. E aqui 1/16 do tempo. Esse gráfico aí, Ricardo, velocidade versus tempo, o que ele é capaz de me dar? A área do gráfico. A área do gráfico todinha te dá, sabe o quê? O delta S. Ricardo, tem como saber ou é assim no chute? Não, cara, tem como saber. Toda vez que você tiver um gráfico e rolar essa dúvida, essa área significa o quê?
Você vem e multiplica isso daqui por isso. E pensa assim, existe alguma grandeza física que se relacione com VT? Ricardo, sorvete. Opa, na verdade, o ΔS. Ixi, cara. Então, nesse gráfico aí, essa área sob a curva seria o ΔS. Sim. Por quê? Porque o produto V vezes T é ΔS. Isso vale para qualquer gráfico, qualquer gráfico. Olha os eixos. Aqui é corrente e aqui é DDP, por exemplo. Aí você pensa, corrente vezes DDP. Potência. Opa, essa área é igual a potência elétrica. Ricardo, se fosse pressão e volume, aí você pensa, o que, que dá nos gases? Pressão vezes volume. P, delta V, trabalho. Pronto. Num gráfico de termodinâmica, pressão versus volume, aqui é trabalho. Qualquer gráfico que você conhecer os eixos, multiplique. O produto deu alguma grandeza? Deu. Então, essa grandeza vai ser representada pela área. Essa é a regra, tá bom? Então, nesse gráfico VT, essa área de amarelo seria o deslocamento. E nós sabemos que esse deslocamento é quanto? 3 quilômetros. Não, 3 quilômetros de distância. Ok, pessoal, eu quero saber como é que eu vou descobrir esse V com todas essas informações. Essa é a grande pergunta. Nós sabemos que essa área corresponde ao ΔS. Que figura é essa aí? Trapézio. Então, vamos lá. ΔS é numericamente igual à área dessa figura, trapézio. Como é que calcula, professor? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior? Ora, T. 7 oitavos. Desculpa, 7 oitavos mais 1 oitavo. T. A base maior é o tempo total. T. Mais. Base menor. Essa parte aqui, ó. As bases são os lados paralelos. Quanto é que é? 7 oitavos. 7 oitavos de T. Vezes a altura. Qual é a altura? Distância entre as bases. A altura é o próprio V. Dividido por 2. Quanto é que dá tudo isso, professor? 3.000. Ricardo, se eu fizer essa conta aí, macho, vai ficar T em V. Ixi, não tem como colocar esse V em função de T, não? Ou colocar T em função de V? O que vocês acham? Porque o nosso objetivo não é encontrar o T, é encontrar o V. Mas antes disso, vamos só aqui dar mais aqui um passo nessa conta. T mais 7 oitavos. Quanto é que dá T mais 7 oitavos de T? MMC, né? 8 vezes 1 mais 7, 15. Então, 15T sobre 8. A continha dentro do parênteses. Vezes V. Igual a quanto? 2 vezes 3.000. Pronto, temos isso aí. Mas o que eu quero saber é a velocidade. E se desse para trocar o V, o T por V? Professor, eu estou pensando nisso aqui, ó. Estou pensando nessa etapa aqui, ó.
Eu sei que o cara acelerou com 2 metros por segundo quadrado. Eu estou pensando em usar a vovó Antônia. Quem é essa véia? Quem é essa véia, cara? Vovó Antônia. Bom, a vovó Antônia é famosa, pessoal. Velocidade igual a V inicial mais a aceleração tempo. Nesse trecho de aceleração, o veículo parte a 0. E chega a quanto? V. Final é V. V inicial, 0. Mais aceleração, que é 2. 2T. Então, peraí, Ricardo Bastos. Tu quer dizer, mas que aquele V ali é simplesmente 2T? Ou melhor, que o T vale metade do V? É, exatamente isso. Ó. O T é metade de V. Pois se for assim, tá de graça. Né? Olha só, eu estou pegando esse trecho aqui. Ó. Ricardo, tu cometeu um vacilo, não foi? Foi, eu cometi um vacilo. Qual foi o meu vacilo nessa questão aqui? Pode fazer de um outro jeito que não precisa de gráfico? Vitória. Vitória, outro jeito que não precisa de gráfico é horrível. Porque eu tenho que somar pedacinhos. É uma soma de pedacinhos. É uma corte de retalho. Mas eu posso mostrar a você sim. Pessoal, eu cometi aqui um erro, vou dizer assim, proposital. Onde está o erro nessa minha conta aqui? Que bom que eu errei. Que bom que eu errei. Onde está o meu erro nessa conta? Eu estou pegando, analisando só daqui para cá. Quanto tempo transcorreu daqui para cá? Foi T? Foi não, professor. Foi T sobre 16. Ah, garoto. Esse foi meu erro. Ó. É a aceleração vezes tempo. Só que esse T aqui é o tempo que transcorreu do 0 até o V. Olha aí, professor, tu ia errar, né? Ia errar. Então, ó, T que multiplica 2 que multiplica T sobre 16. Ó. T sobre 16. Porque é o tempo nessa etapa de aceleração. Então dá quanto? Simplifica. Dá T sobre 8. Então, se T sobre 8 é igual a V, esse T vai dar 8V, professor. Ótimo. Perfeito. Quando você simplificar aqui, vai ficar 1. E aqui fica 8. Então, quanto é o T? Meio para os extremos? 8V. 8V. Próximo passo, substituir. Vamos substituir. Ricardo, dá para simplificar esse 15 com 6.000? Dava. Mas vamos logo fazer aqui, na manha. Ó, 15 sobre 8 vezes. Quanto é o T? É 8V. Ó. 8V. Isso aqui igual vezes V, né? Vezes V igual a 6.000. Olha só, pessoal. Eu estou trocando esse T. Estou trocando esse T por isso aqui, ó. Foi só o que eu fiz. Chamei o T de 8V. Ah, eu posso cortar aqui, ó. Pode. Então, resultado. 15V quadrado. 15V quadrado igual a 6.000. Quanto é que dá 6.000 dividido por 15? 400. E o V vai ficar quanto? Raiz quadrada de 400, que é 20 metros por segundo. A UES já cobrou uma questão assim. Certo? Também com trem. Mas, Ricardo, não tem
opção para marcar. Se você transformar para quilômetro por hora, tem. Multiplique por 3,6. Está exatamente 72 km por hora. Uma questão elegante, com uma saída top, para ficar bem miudinha. Como seria a saída sem gráfico, Ricardo? Seria uma saída chata. Eu posso mostrar. Como eu sei que preciso usar o gráfico? Excelente pergunta, Beatriz. Quando o movimento tiver uma etapa que tem uma aceleração, aí depois mantém a velocidade, depois outra aceleração. Quando o movimento é composto por etapas, e ele fizer alguma menção ao tempo, pronto, gráfico é perfeito. Tem que ser um movimento em etapas, acelera, mantém, freia, e conhecer o tempo, ou saber alguma coisa do tempo. É a melhor saída. Mas, Ricardo, existe uma saída sem gráfico? Existe. Vou lhe mostrar aqui, ó. Vou duplicar isso. Vou tirar o gráfico. E vou lhe mostrar a saída sem gráfico. É bom que vocês avaliem o que é mais interessante. Vamos lá. Resolver a questão sem gráfico. O trem vai de uma estação A o trem vai de A até B. De uma estação A até uma estação B. Distante 3.000 metros, 3 quilômetros. Como é que faz esse processo? Ele percorre uma distância, ele vai aqui, ó, partir do repouso, vai andar aqui uma distância até atingir uma certa velocidade V. Vai permanecer com essa velocidade e quando chegar aqui num certo ponto, ele vai, com essa mesma velocidade, começar a frear até que pare. No final, tem que parar. Esse trecho aqui é com movimento uniforme. Esse trecho aqui, ó, é um move. E aqui é outro move. O que nós sabemos? Que a distância toda é de 3.000 metros. O que você pode fazer? Você pode usar a equação de Torricelli para calcular as distâncias em move. E tem algum truque para calcular essa distância no move sem usar o Torricelli? Tem. Vou mostrar aqui, ó. Tem uma coisinha que eu gosto demais, que é chamado de velocidade média no move. Você sabe que velocidade média é espaço por tempo, né? Delta S por delta T. Mas no move, a velocidade média pode ser encontrada pegando duas velocidades e dividindo por 2. Vocês conheciam esse resultado? Querem que eu demonstre isso aqui? Ou basta saber? Só vale se for move. A velocidade média é a média aritmética entre as velocidades. Extremamente útil. Em alguma situação, não dá para usar o gráfico. Achei mais simples do que usar várias fórmulas. Denise, gráfico é perfeito. A solução perfeita é o gráfico. Porque você é muito visual, certo? Mas, cara, até que eu construa,
Esse é o problema. Muita gente talvez não goste do gráfico porque tem que construir, certo? Mas não é uma construção complexa. É uma construção relativamente simples. E depois que você tem um gráfico, você consegue ver as coisas. Ver o que é distância, ver o trecho que acelera, o trecho que freia. Então fica muito bacana, certo? E aqui eu estou pensando em resolver de um jeito diferente. Eu comecei pensando de um jeito, agora estou pensando em outro. Eu estou pensando em usar isso aqui, ó. V média no move, certo? Entendeu? Uma, uma, uma coisa falha que pode passar pela cabeça de alguém é achar que esse trecho aqui, ó, em move, junto com isso aqui, dá 1/8, né? 1/8 do tempo. E cada 1/8 do tempo seria 1/8 da distância? Não. Não. Só se fosse com velocidade constante, tá bom? 1/8 do tempo não quer dizer 1/8 da distância. Isso só funciona se for velocidade constante, tá bom? Beleza, Denise. Denise é o nome da minha filha mais nova. Por que Denise? Eu tive a felicidade de conhecer várias Denises como aluna. E o interessante, nunca vi uma Denise que não fosse inteligente. Eu pensei, minha filha tem que ser inteligente. Então, Denise já é um nome muito bonito, que já dá assim, uma coisa, um tchan, né? Eu pensei, Denise. E realmente ela é muito inteligente, muito. Bom, professor, como é que você vai se virar agora, macho? No tradicional, nós usaríamos Torricelli 2 vezes, um aqui, certo? E somaria com isso. Só que aqui eu vou usar o modo ninja. Como é que tu vai calcular, Ricardo Bastos, a distância que ele percorreu durante a etapa de aceleração? Pessoal, ΔS é VT, ou V ΔT. Então, a distância que esse carinha percorreu aqui, chamada de ΔS1, seria a V média. Lembra? Ele partiu do repouso. Então, Ricardo, a média é V sobre 2. Exatamente. Nesse trecho aqui, ó, daqui para cá, a V média é V sobre 2. É 0 mais V sobre 2. Então, tu pega aqui, ó, V sobre 2, média. E o tempo, professor? O tempo é 1/16. T sobre 16. Então, calma aí, Ricardo. Tu quer dizer que o ΔS1 está dando VT sobre 32? Exato. VT sobre 32. E qual seria a distância percorrida nesse intervalo aqui? Ó? Aí é muito fácil, professor. Ele manteve o V durante 7/8 do tempo. Só afastar aqui. Ó. Nessa etapa aqui, é o mais fácil. O ΔS2, ele mantém a mesma velocidade, quer ver? Por quanto tempo? 7/8. 7/8 de T. Então, aqui vai dar quanto? 7 VT sobre 8. E cada impressão minha, ou essa etapa de verde aqui, por último, vai ser igual ao da PS1? Vai ser igual. Né? Porque é a mesma aceleração, mesmo intervalo de tempo. Ah, cara. Então, eu vou ser esperto, ó. Então, eu vou ser esperto. Eu não vou copiar essa última parte aí. Eu não vou fazer. Sabemos que a etapa de aceleração e a etapa de frenagem durou mesmo tempo, né? 1/16. Então, esse ΔS1 vai ser igual ao ΔS3. Vou botar aqui, ó. O ΔS3, sem calcular, vai ser também VT sobre 32. Ricardo, eu estou até entendendo isso aí, macho. Quando tu somar os 3 ΔS, tem que dar 3.000, né? Isso. Qual vai ser o problema? Que eu não sei esse T. Ixi,
mas eu posso colocar em função de outra coisa. Olha só. A gente sabe que ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3, ou seja, a distância entre as estações, dá 3.000. VT sobre 32 mais 7 VT sobre 8 mais VT sobre 32, isso tudo dá 3.000. Vou afastar aqui, pessoal, por causa do espaço, tá bom? Tá bem aqui, ó. Ok, cara. MC, NMC. Vou multiplicar por 4 aqui, ó. E aqui também, tá bom? Só para deixar todas as frações com o mesmo denominador. Olha só. VT. Gente, 4 vezes 7, 28, né? Então, VT mais VT, 2VT, mais 28, dá 30 VT. 30 VT sobre 32 igual a 3.000. Somei aqui os numeradores, ó. Todo mundo tem mesmo denominador. 7 vezes 4, 28, mais um 29, mais um 30. Posso simplificar? Pode. Que dá 1, que dá 100. Ricardo, então, por enquanto, o que eu sei é que o VT vale 3.200. Ah, se eu conseguisse saber esse T em função de V, que você pode. Galera, vocês estão vendo que a conta é até elegante, mas é grande, né? Ela exige mais tempo que a outra, que o gráfico. O último passo, para poder encontrar o V, seria colocar o T em função de V. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse trecho aqui para fazer isso. Eu vou usar vovó Antônia. V final, V inicial mais AT. V final é V. Aqui, ó. V. Inicial, 0. Aceleração, 2. Tempo. O tempo dessa etapa aqui, ó, daqui para cá. O tempo nessa etapa aqui foi de quanto? T sobre 16. T sobre 16. Ah, tô sacando, pessoal. Tô sacando. Tô sacando. Quer dizer que o T vai ser 8V. Isso. Aqui fica 8, né? Então, esse T vem aqui, ó. Vai ser 8V. Então, eu vou substituir aqui, pessoal. Deixa eu mudar aqui a cor. Ó. Esse VT vale 3.200, né? Então, vamos lá. Vou trocar o T por 8V. Eu disse que ia fazer de vermelho. Vermelho, macho. V vezes T. Só que o T, vou chamar de 8V. Vitória, eu não tinha pensado nisso ainda, sabe? Estou pensando por causa de você. Olha que massa. Simplifica. 8 por 8 é 1. 3.200 por 8, 400. Aí fica V vezes V. Quanto é V vezes V? V quadrado. Se V quadrado é 400, quanto é o V? Raiz de 400. Fizemos a questão sem usar gráfico. Mas dá ou não dá mais trabalho? Galera, eu tenho recebido cobrança. Claro que não é para vocês, né?
Não, tranquilo, tá tranquilo, Vitória. O Uber vai trazer. Então, eu tenho recebido uma demanda que eu estou gostando e estou me empolgando, que é de ter uma versão anual do TEF, certo? Começar o estudo para o US em janeiro e ir até novembro, que é a prova da segunda fase. Eu preciso de mais procura para abrir essa turma. Porque, assim, o Express é uma revisão rápida, bem resumida, né? Atacando o que a US vai cobrar. E o TF-MED, ele é uma versão estendida para um semestre, tá bom? E a versão anual seria uma versão mais cadenciada, onde eu podia explorar muito mais coisa, amadurecer muito mais coisa. Mas, por enquanto, está no radar, tá bom? Mas, para nós aqui, o Express é uma revisão de alto nível, certo? Compacta. Então, a questão 2, resolvida sem gráfico, é essa aí. Questão 3. Agora, nós iremos entrar numa seara que a UES estava flertando há pouco tempo e que ela confirmou a relação, o namoro, vamos dizer assim, nessa última prova, que é o assunto de produto escalar. Não é um assunto que cai no ensino médio. Então, tenha um pouquinho de paciência, que eu vou ser o mais didático possível, para que vocês entendam. Essa questão, pessoal, é de cinemática vetorial. Ela tem um altíssimo nível. Então, fica atento para entender os detalhes, porque a UES não vai te pegar no atacado. Ela vai te pegar no varejo, na coisa pequena, tá? Sobre o movimento de uma partícula ao longo de um plano, onde são conhecidas velocidade e aceleração. Analise as afirmativas a seguir. Se o produto escalar entre aceleração e velocidade for constante e não nulo, então o movimento é necessariamente retilíneo e variado. Ricardo, eu não sei o que é produto escalar. É uma covardia? É uma covardia. Mas agora vai ser uma covardia para os seus concorrentes, não para vocês. Ela tratou desse tema na prova passada, 26.1. Então, coloquei aqui logo, de imediato, para evitar qualquer constrangimento. O que é o produto escalar? O produto escalar é uma operação vetorial, onde um vetor, por exemplo, o vetor aceleração, ele vai ter uma sombra, vou usar esse termo, sombra, vai ter uma sombra em cima do vetor velocidade. Aqui maiorzinho. Velocidade. O vetor aceleração, que faz um ângulo alfa, digamos, com o vetor velocidade, ele tem projeções. Lembra? Tem uma projeção que é tangente e uma projeção perpendicular. Ah, estou lembrando, professor. Então, esse vetor aí, ele tem uma projeção aqui, ó. E tem uma projeção aqui. Eu nunca vi isso aí, professor. Você viu nos vetores, né? Mas não viu com esse nome, produto escalar. Mas fique tranquilo. Então, o que nós sabemos sobre essas componentes? Aqui é a famosa aceleração tangencial, que é a responsável por aumentar o valor da velocidade. E aqui nessa direção perpendicular é a aceleração centrípeta, que é responsável por... Deu certo. Ótimo. Deu certo, pessoal. Tá chegando aí. Pronto. Então, o vetor, a componente centrípeta, o que ela faz? Ela entorta a trajetória. Até aqui tá tudo beleza para vocês? Obrigado, Beatriz. Tudo certo aí? Pronto.
Então, quando uma partícula está sob a ação de uma força, e essa força altera o vetor velocidade, e a aceleração é a medição, né, a medida dessa alteração, nós temos uma componente paralela, que é chamada de tangencial, e tem uma componente perpendicular, que é centrípeta. E aí, cara, o que seria o produto escalar? Nesse contexto aí, professor, o que é esse produto escalar que eu nunca vi? Produto escalar. É uma operação matemática que te entrega o seguinte resultado: produto entre os módulos dos vetores vezes o cosseno. Então, peraí, professor. Quer dizer que esse produto aí, ele está me dando a aceleração tangencial. É. Olha aí, macho. Quer dizer que essa aceleração tangencial, na verdade não é isso, né? Na verdade, essa operação diz quanto de um vetor está em cima de outro. É como se fosse quanto do vetor aceleração está em cima do vetor velocidade. Ou seja, quanto desse vetor está aumentando a velocidade de v. É isso que é o produto escalar. Ele tem uma bolinha aqui, pessoal, e é desse jeito aí. AV cosseno. E, cara, eu estou achando parecido com um trabalho de uma força, que era força, deslocamento, cosseno. Pois é. Trabalho de uma força constante também é obtido via produto escalar. Ou seja, esse tema vai ser citado outras vezes ao longo do nosso curso, tá bom? Eu decidi logo começar com ele para tirar o medo, tá? O que é um produto escalar? Ele indica quanto de um vetor está em cima do outro. E essa projeção em cima é cosseno. Quer dizer isso. De maneira muito resumida, é isso aí. É quanto de um vetor está em cima do outro. Ficou claro aí, pessoal? Uma pergunta? Ok? Ricardo, se uma partícula tiver apenas aceleração tangencial, ela vai executar que tipo de movimento? Movimento retilíneo, acelerado. Certo? Vou escrever aqui, ó. Se o vetor velocidade e o vetor aceleração forem paralelos na mesma direção, vamos ter aqui um movimento uniformemente variado. Ele vai ser acelerado ou retardado? Depende. Se a aceleração estiver no mesmo sentido, acelerado. Sentido oposto, retardado. Mas vai ser um move. Se os vetores, velocidade e aceleração forem paralelos, vamos ter um move. E cadê se por acaso os vetores, velocidade e aceleração, se eles forem perpendiculares, ou seja, não tiver uma projeçãozinha na mesma direção. Ou seja, o vetor é puramente perpendicular. Se o vetor aceleração é todinho na perpendicular, quer dizer o quê? Que não tem componente para aumentar a velocidade. Ele vai se mover mantendo a velocidade, mantendo o valor, certo? Que tipo de movimento é esse? Que ele faz uma curva sem alterar o módulo da velocidade. Como se chama esse movimento? É um movimento curvo que se faz sem alterar o valor da velocidade. Nome? MCU, movimento circular uniforme. Isso. Movimento circular uniforme. Certo? E cada uma curiosidade. Qual seria o produto escalar nesses dois casos? No primeiro caso, o produto escalar
AV, ele seria máximo. Máximo positivo ou máximo negativo? Bom, ser máximo, ele pode ser máximo positivo ou negativo, né? Que tem duas possibilidades. Como o cosseno, ele assume valor máximo mais 1 e valor mínimo menos 1, podia ser um movimento acelerado ou retardado. Então, esse AV, ele assume o valor, digamos, máximo, né? Máximo positivo ou máximo negativo. Quer dizer isso. E aqui embaixo, pessoal, se eles forem perpendiculares, adivinha? Adivinha, adivinham? Ora, Ricardo, se forem perpendiculares, o cosseno de 90 não é zero? Isso. Então, se eles forem perpendiculares, esse produto está quanto? Zero. Vetores perpendiculares têm produto escalar zero. Por quê? Porque é o cosseno de 90. Então, no MCU, eu posso dizer que o produto escalar, aceleração, velocidade, sempre dá zero? Sempre. Sempre. Porque é isso que caracteriza o MCU, movimento circular uniforme. Tá bom? Eu sei que é muita informação. E eu sei que aqui cada detalhe é crucial. Certo? Cada detalhe é crucial. Voltando ao item 1. Se o produto for constante, e não nulo, então o movimento é necessariamente retilíneo. Ricardo, tu falou que para ser retilíneo, os vetores têm que ser paralelos. Então, se for paralelo, o cosseno vai dar quanto? Vai dar 1, ou menos 1. 1 é positivo? Aliás, 1 ou menos 1, né? Mas aqui no caso, ó, dizer que é constante, além de ser um problema, porque você sabe que o movimento que tem aceleração tangencial, esse produto não é constante, né? Porque o V vai aumentando. Se eu tiver um movimento com aceleração constante, a velocidade ela pode não ser constante. Calma aí. Calma aí, de novo, devagarzinho. Se eu tiver uma partícula sob a ação de uma força constante, vamos ter aceleração constante. Essa aceleração pode aumentar a velocidade? Pode, se estiver fazendo algum ângulo. Então, o produto escalar, ele não seria constante se formar ângulo, não. Se for paralelo, é constante? É. Mas se formar ângulo, não é constante. Então, só por aqui já estaria errado, certo? É não nulo? É. Só que é um não nulo que não é constante. O movimento seria necessariamente retilíneo? Só vai ser retilíneo. Aqui eu esqueci de colocar o MR, né? Aqui, ó. Aqui cabe o R aqui, viu? O movimento só vai ser retilíneo se tiver paralelo. E nesse item 1 não fala em paralelismo. Mas, Ricardo, ele falou que o movimento era variado. É variado, sim. É variado uniformemente? Aí não, né? Não, porque eu tenho uma aceleração que está aumentando a velocidade. Espera aí. É necessariamente... Não, é falso. É variado? É. É variado porque varia a velocidade. Pode ser um variado aumentando ou diminuindo, tá bom? Então é isso. Então, dizer que o produto escalar é constante pressupõe que o A e o V tinham que ser constantes. E nós sabemos que não, né? Nós sabemos que se formar ângulo, eu não vou conseguir manter constante a velocidade. A aceleração é constante? É. Só que a velocidade vai aumentando se tiver aceleração tangencial. Então, o item 1 está falso, pessoal. Não é necessariamente retilíneo, porque
Se tiver uma parte da aceleração perpendicular, ele vai entortar. E nós não sabemos, no item 1, se tem essa parte. Tá? Então, é falso o item 1. Item 2. A trajetória descrita pela partícula será um arco de parábola se o produto escalar não for zero e a aceleração for constante. Eita, professor. Se o produto é diferente de zero, o que eu tenho certeza? Que não são perpendiculares. O item 2 me dá a certeza de que os vetores não são perpendiculares. Porque se fossem, esse produto ia dar zero. Então, imagina aí, tem algum movimento em que a aceleração e velocidade façam um ângulo entre si que não seja zero, onde a aceleração se mantém constante? A aceleração centrípeta. Mas, Ricardo, na centrípeta, se for um movimento circular, tinha que ser perpendicular. Ixi, é mesmo, ó. Se o produto fosse zero, o movimento era circular. Mas o pior, Ricardo, que não é zero, ó. E aí? Aceleração e velocidade formam um ângulo, que não é 90 graus. Como se chama esse movimento? Vou mostrar a vocês. Galera, isso aqui é simplesmente insano no nível médio. Imagina se eu fosse o professor de uma turma com 60 alunos, dos quais 50 só quer saber que hora termina a aula, e eu estivesse tentando explicar isso aqui para eles. Eu já tinha sido expulso, cara, eu sei. Já tinha sido expulso da sala. Vai-te embora, doido. Tá doido. Eles têm razão, pessoal. Tem razão. Isso aqui é mesmo insano. Cara, peraí, tu tá querendo fazer uma parábola? Eu tô tentando fazer uma parábola. Eu acho que se eu tentar de novo, vai ficar mais feio. Vocês lembram como é que é o movimento parabólico? Eu lembro. Uma partícula vai se movendo com o vetor velocidade aqui, ó. Tangente. E ponto mais alto. Aqui, descida. A cada instante, o vetor velocidade, ele ele assume um valor, né? Ele assume um certo valor a cada instante. Mas durante o movimento, a aceleração da gravidade, ela é sempre vertical para baixo. Ixi, cara, é mesmo, ó. Durante esse movimento, a aceleração é sempre vertical para baixo. Então é constante, é constante. E o vetor velocidade, ó, vai variando. E cada item 2 diz que o produto é diferente de zero. Então não pode ser aqui, ó. Exclui esse ponto mais alto. Então eu podia pensar num pedacinho de parábola, subida ou descida, podia. Podia sim. Nesse movimento, o vetor velocidade, ele vai mudando a direção e o sentido, mas o vetor aceleração, ele se mantém igual. Vale, Ricardo? Então, quer dizer que o item 2 está definindo um movimento parabólico? Isso. No movimento parabólico, a aceleração mantém-se constante o tempo todo, enquanto o vetor velocidade vai mudando. Então, excluindo o ponto mais alto, porque o produto é 90 graus, né? Porque o produto aqui é zero, então a trajetória descrita pela partícula será um arco de parábola se esse produto não for zero e a aceleração for constante. Exatamente. O item 2 está perfeito. Mas eu repito, isso aqui que nós estamos fazendo é uma coisa comum no ensino superior, na faculdade.
No ensino médio, isso aqui, esqueça. Você não vê um negócio desse no ensino médio, só se fosse militar. Item 3. Se o produto for zero, em todos os instantes, o módulo da velocidade permanece constante, ainda que o vetor velocidade mude continuamente de direção. Isso, MCU. O item 3 é o MCU, tá bom? Se você colocar aqui, para lembrar, ó, isso aí é um MCU. O produto é zero, porque os vetores são perpendiculares. E a aceleração permanece constante e a velocidade também constante. Item 4. O fato de o módulo da aceleração ser constante não implica que o módulo da velocidade varie uniformemente no tempo. Isso, pois essa variação depende da projeção de A na direção do vetor velocidade. Vamos ler de novo. O fato de o módulo da aceleração ser constante não implica que o módulo da velocidade varie uniformemente no tempo, pois essa variação depende da projeção de A na direção do vetor velocidade. Esse item 4 é o mais complicado. O fato do módulo da aceleração ser constante não implica que o módulo da velocidade varie uniformemente no tempo, pois essa variação depende da projeção. Por exemplo, no movimento circular uniforme, a aceleração é constante ou não é? É. No movimento circular uniforme, você pode dizer que o módulo da aceleração é constante. O valor da aceleração, que seria a aceleração centrípeta. Ah, Ricardo, mesmo assim, a velocidade não estaria variando no tempo. Não. Ah, entendi. Então, o item 4 está correto. Não é só porque tem aceleração constante que o fato de o módulo ser constante não implica que o módulo da velocidade varie. Não implica. Que pode ser o MCU. Então, o item 4 está correto. Não implica. Não obriga que o módulo da velocidade varie, porque pode ser MCU. Então, são corretos 2, 3 e 4. Galera, vocês estão vendo o nível de problema que nós estamos enfrentando para a UES, como não é trivial. E as questões conceituais são até mais difíceis do que as de cálculo. Estão vendo aí? Como não é tarefa simples. Acredite, é esse treinamento que vai destravar a sua mente e lhe permitir desenvolver habilidades que você nem imaginava que teria para fazer a prova da UES. Uma questão conceitual, como essa, que cada item exige um detalhe. É uma projeção, é perpendicular, é paralelo, é um MRU, é um MCU. Ou seja, são coisas que são assim no ensino médio, algumas delas são só tocadas, né, rasamente, superficialmente, mas que a UES vai pegar cada detalhezinho e tentar fazer você errar. Pois é, Denise, por que a UES faz isso? Mas que bom que, modéstia à parte, vocês estão comigo, estão bem acompanhados e não vão passar vexame na prova, tá bom? Vocês estão muito bem acompanhados. Questão número 4. Vamos lá. Uma partícula é abandonada do repouso e passa a cair verticalmente em queda livre, sob a ação exclusiva da gravidade. O deslocamento total é dividido em N partes, N intervalos verticais, consecutivos e iguais. Se TK é o intervalo de tempo gasto pela partícula para percorrer o késimo intervalo, contado de cima para baixo,
a razão entre os tempos gastos no último e no penúltimo intervalo, isto é, entre o enésimo e o enésimo menos 1, é igual a quanto? Ricardo, não entendi só nada. Tudo bem. Tudo bem nada. Como assim tudo bem, professor? É o jeito de falar, gente. É só o jeito de falar, tudo bem. Então vamos lá. Pega uma queda, divide em pedaços iguais. Caindo a partir do zero. V0, 0. Então, olha só. Vou dividir. Que tal de 3 em 3 quadradinhos? Ó. 3 em 3 aqui para mim ficar mais fácil. Pronto. Ó. De 3 em 3, né? Pronto. A proposta é essa: dividir uma queda em N pedaços iguais. Esses intervalos são intervalos de tamanho. Certo? Como se fosse aqui, ó. X, X, tudo X. Ok, Ricardo, eu até que entendi isso aí, macho. Mas como é que eu vou fazer para calcular essa razão? Tem aqui não. Peça. Então, são vários segmentos iguais de comprimento X. Certo? E aí, qual é o tempo que leva para cair do zero até aqui, por exemplo? Vamos chamar esse aqui de T1. T1, T2, T3. E aqui, ó, vamos chamar esse aqui de Tn. E aqui, Tn-1. Para ser mais justo. São os intervalos, tá bom? Intervalos. Não são os instantes, não. Então, aqui, Tn-1 e Tn. Como é que calcula o tempo de queda? HG T2 sobre 2. Pronto. Queda livre. H GT2 sobre 2. Então, Ricardo, se tu colocar o tempo em evidência, o 2 está dividido, passa multiplicando. Vai ficar T igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Né? Passo 2 multiplicando o H e esse G passa dividindo. Que tal escrever isso aqui de um jeito diferente? Escrever assim, pessoal. Raiz de 2 sobre G vezes raiz de H. Ricardo, se tu calcular o tempo 1, daria quanto? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Presta atenção. Se calcular o tempo 1, vai ficar 2x sobre G. Ou, se quiser, e se calcular 2x, o segundo tempo? Bota para fora o raiz de 2 sobre G. Vala, Ricardo Bastos. E assim vai, e assim vai. Se eu calcular o enésimo intervalo, estou entendendo. Então, peraí. Se fosse calcular o intervalo entre o segundo, entre o primeiro e o segundo, qual seria o tempo para percorrer isso aqui, pessoal? O
ia ser T2 menos T1, professor. Certo. Que tal chamar esse 2 sobre G, que está se repetindo? Ah, faltou colocar aqui, desculpa. Que tal nós chamarmos esse 2 sobre G? Ah, estava na frente, né? Estava na frente. Ó, esse fator aqui é comum. Ó. Tem aqui. Ricardo, macho, por que tu chama isso aqui de um valor K, uma constante K? É, constante K. Então, se eu calcular o intervalo do, do 1 por 2, aqui é o pontinho, chamar de A, chamar de 1, né? 1, 2, 3. Aí aqui, ó, N, aqui N menos 1, certo? Qual seria o tempo necessário para ir do 1 para o 2? Esse intervalo aqui, ó. Intervalo de 1 para 2. Seria o T2 menos T1. Mas tu sabe que o T2 é K vezes... Vai ser K, que é a constante, raiz de 2, né? Ou 2x. E o K1? E o tempo 1? K raiz de x. Bota o K em evidência. Esse x eu também vou colocar em evidência. Eu sei que não é simples, tá? Eu sei que é um troço super complicado. Então tenha paciência. Pronto. Vamos calcular agora do segundo para o terceiro. Essa questão, professor, a primeira fase, a segunda fase. Eu espero que seja a segunda fase, né? Espero que a UES tenha bom senso. Então, o intervalo do primeiro para o segundo. Vamos calcular agora o intervalo do segundo para o terceiro. Intervalo do segundo para o terceiro. Vai seguir a mesma estrutura anterior. Vai ser o T3 menos o T2. T3, K. Tá assim, ó. K raiz de x vezes raiz de quanto? Eu acho que vocês já entenderam, né? Professor, eu tô achando que eu tô entendendo, professor. Eu tô achando que eu tô começando a gostar dessa brincadeira aí. Rapaz, olha que interessante. Então, o intervalo do quarto para o quinto vai ser K, raiz de x, raiz de 5 menos raiz de 4. Exatamente. Então, seguindo essa brincadeira de criança aí, professor, o intervalo de tempo, aqui, ó, para percorrer o último intervalo, né, o último trecho, esse delta Tn, por acaso, só por acaso, seria K raiz de x vezes raiz de n menos n menos 1? Exatamente. Ou seja, para percorrer cada intervalo desse, você pega essa estrutura fixa aqui, ó. Esse K é o raiz quadrada de 2 sobre G, e o X, ó, que cada intervalozinho vale X. Então, isso aqui seria o intervalo de tempo para percorrer o último segmento. Ricardo, e o penúltimo? Ia ser raiz de n menos 2
menos raiz de n menos 1. Entendeu? Porque para percorrer do primeiro para o segundo, vai ser raiz de 2 menos 1. Do segundo para o terceiro, raiz de 3 menos 2. Ou seja, seguindo essa lógica, ele quer saber aqui a razão entre os tempos gastos no último e no penúltimo. Quanto é o último? Isso aqui, ó. Razão. Tempo para percorrer o último e tempo para percorrer o penúltimo. Galera, uma observação. Algumas questões que vão estar no nosso material não tem como objetivo antever uma questão da UES, né? Talvez a UES não vá nesse nível aqui, na segunda fase, mas só em pensar no desenvolvimento, você já está treinando habilidades que só um aluno top que vai fechar a prova da UES tem, certo? Então, algumas questões têm como objetivo treinar o nosso raciocínio, treinar a interpretação, aprofundar. É o caso dessa questão aqui. É uma questão indiana que a UES gosta. Agora fica uma coisa mais ou menos fácil, né? Olha, cara, de onda. O enésimo. Bota aí, ó. K raiz de x vezes o último, raiz do último, menos o anterior. Esse aqui é o último instante. Só queria esticar, meu filho. Pessoal, estica para cá. Só estica para cá, rapaz. Só. Pronto. E o anterior? K, raiz de x, raiz de n menos 1. E quem é o anterior? N menos 2. Ricardo, parte de Deus, macho. Depois que você entende a lógica, fica besteira, né? Fica. Depois que você entende a lógica, fica bobo. E é acreditando que você vai ser capaz de fazer esse raciocínio que eu vou colocar algumas questões que são tipicamente de segunda fase, certo? Então aqui, ó, esse fator constante se some e a resposta correta vai ser item C de casa. Tem uma questão mais simples que essa para casa, com esse raciocínio. Vocês querem que eu explique de novo? É bom, né? É bom, professor. Bom, vamos lá. Primeiro passo. Pegamos uma queda, dividimos em N pedaços, sendo que os pedaços têm sempre o mesmo comprimento, x, todos eles. Ele quer que nós façamos a razão entre os tempos, entre os intervalos para percorrer distâncias consecutivas. Então, primeiro passo, saber qual a relação entre o tempo e a altura. O tempo é a raiz quadrada do h sobre g. O que eu fiz? Ó? Eu botei para fora o 2 sobre g na raiz e deixei aqui o h sozinho. Porque o primeiro intervalo, que vai do 0 a 1, o primeiro intervalo, que vai de 0 a 1, seria exatamente isso. Aqui, x. Aí, no instante 1, ele caiu x. No instante 2, ele caiu raiz de 2x. No instante 3, raiz de 3x e por aí vai. Aí eu percebi que havia uma lógica. 1, x, 2, 2x, depois 3x, 4x. E esse fator aqui, gente, ó, sempre se repetindo. Esse fator aqui, ó, ele vai se repetindo. Então, a conclusão é que o tempo é
proporcional à raiz da altura de queda. Então, se ele cair 10x, o tempo é proporcional à raiz de 10. Aí eu fui e pensei assim, o último instante, ele vai ter caído quanto? Isso, vezes a raiz de n. Mas Ricardo, ele quer saber o intervalo, que é esse pedacinho aqui, ó, que é o t final menos o t anterior. Vamos dizer assim. O que eu fiz? Chamei essa parte constante de k. O x, ó, ia aparecer em todos, eu botei aqui em evidência. Aí a distância percorrida no último segundo vai ser essa constante vezes raiz de n menos n menos 1. Que é o intervalo, né? É esse menos esse. E o anterior vai ser esse menos esse. Deixa eu botar aqui para ficar mais claro. Esse aqui é o instante n. Esse aqui é o instante n menos 1. E quem é o instante anterior, Ricardo? É o t n menos 2. T n menos 2. O mais importante é você perceber essa lógica, que esse fator vai se manter e que dentro do parêntese vamos pegar a diferença entre os números. Por exemplo, o intervalo de tempo gasto para ir do ponto 1 ao ponto 2. Raiz de 2 menos raiz de 1. Do ponto 2 ao 3, 3 menos 2. Esse número é o n. Intervalo de tempo para percorrer o último. E intervalo de tempo para percorrer o último vai ser o último menos o anterior. E o penúltimo vai ser o anterior menos o anterior a ele. É uma questão fácil? É não. É uma questão dificílima. É uma questão que você tem que ter um raciocínio, perceber a lógica, mas é uma questão necessária, certo? Para os nossos propósitos, tem que saber fazer isso. Certo? Beleza? Eu sei que leva um tempo para sedimentar, para amadurecer, tá bom? Então não fique assim preocupado, vale, cara, não consigo não. Isso aqui é como se fosse o top do top, tá? Eu estou colocando agora, porque como eu falei a vocês, eu estou pensando nas duas fases. Eu não estou pensando na primeira fase e a segunda fase, se der certo, vamos começar depois. Não. É a falha principal do aluno que quer medicina na UES. É se preparar para a primeira fase até o dia da prova, ignorando a segunda fase. Aí fica esperando o resultado. Será que eu vou passar? Acho que não passo, não. E se eu passar? Se eu passar, eu começo a estudar. Quando sai o resultado, estamos a 2 semanas da prova. Ou seja, não dá tempo. Tá? Então é melhor começar agora sério e chegar na segunda fase sobrando do que chegar na primeira fase, mais ou menos na segunda, você perde seu time. Ok? Podemos passar para outra? Tem uma questãozinha para casa para vocês treinar isso aí, tá? Vamos para a questão 5. Tem questões que você olha para os itens e vai tomar um susto, tá? A minha dica é que você não se preocupe só por causa da resposta. Essa aqui, ó, vale, Ricardo, eu olhei diferença de raízes. Então vai aparecer equação quadrática, vai aparecer fatoração de raízes. Se você começar a questão olhando para as alternativas, dá um desânimo. Então, leia a questão e tente montar um esqueminha. É uma queda, tempo de queda, altura e tal. Você vai montando a questão. E você vê que tem uma hora que surge a expressão, e aí fica muito fácil. Você entende, né? Que é o último e o anterior. O anterior e o anterior a ele. Aí fica tranquilo. Tá bom? Vamos para a quinta. Olha só. Um projétil é lançado horizontalmente com velocidade v, a partir do topo de uma torre.
Após cair sob a ação exclusiva da gravidade, o projétil atinge o solo, com velocidade de módulo U. Desprezando a resistência do ar, a altura da torre é corretamente expressa pelo quê? Projétil lançado do topo da torre. Ele vai descrever uma parábola, né? Até chegar ao chão, com velocidade v. Primeira coisa que um aluno normal perguntaria, Ricardo, essa velocidade v é a velocidade, desculpa, u, né? Essa velocidade u é a componente horizontal, componente vertical? É a primeira pergunta. Ele lançou com velocidade v e chegou no chão com u. Quando ele disser velocidade, você entende que é a velocidade. Não está se referindo às componentes. Então, vamos marcar essa velocidade aqui, ó, como deve ser. Como deve ser. Minha esposa foi deixar ela de fora e ficou presa. Cadê? Deixa eu não sei agora, ó. Peraí, pessoal. Ah, pronto. Fechar. Deu certo. Então, quando fala velocidade, é o vetor velocidade. Certo? Não está se referindo às componentes. Então, ixi, cara. E como é que eu vou calcular a altura desse prédio aí? Dessa torre? Estou preocupado, ó. Como é que eu vou calcular a altura dessa torre, cara? A altura H. Pô, o que nós precisamos para calcular essa altura, pessoal? Tempo de voo e a... Deixa eu não sei, ó. Ixi, sei não, professor. Sei não. O que nós precisamos para calcular essa altura aí? Tempo de voo, sem ter o alcance, fica inviável. Qual é o modo tradicional? O que um aluno pensa ali de imediato? A altura no lançamento horizontal, GT2/2. Porque verticalmente é uma queda. Certo. Mas como é que eu ia encontrar esse tempo? Ixi. O alcance. Eu estou escrevendo as equações que um aluno normal pensaria. O alcance seria a componente x, né? O v. O alcance aqui seria o v vezes o t. Mas, Ricardo, não tem um t, macho. Não tem um t. Tem alguma outra solução? Se a gente decompor isso aí, vai aparecer um ângulo. E esse ângulo vai teimar e não sair. Ixi, macho. É mesmo, né? É. Se você for atrás de ângulo, esse V, ó, chega a ver aqui, né? Horizontalmente, o movimento é uniforme. E o VY, Ricardo? Porque para calcular a altura, você teria que se virar com o VY. Então aqui ia ser Vx e aqui ia ser VY.
Bom, será que precisa de ângulo? Não, né? Ó, ixi, vira esticar. Olha só, pessoal. O Vx e o Vy são as componentes do vetor V. Do vetor 1, no caso, né? E aí? O que que vocês estão pensando? O bom dessas questões é causar esse impacto, essa pancada aqui. Você sabe as fórmulas, você está olhando para a questão e diz, puxa vida, não sei como é que faz, mesmo sabendo as fórmulas. É esse impacto que é legal. O que que você faz nas questões que não tem tempo? Professor, eu uso Torricelli. Você já parou para se perguntar quando é que é possível usar o Torricelli? Porque talvez, até agora, você só tenha usado Torricelli em movimentos retilíneos. Né? Talvez, até agora, você só tenha usado Torricelli em movimentos retilíneos. Mas, Ricardo, não é não. O Torricelli só vale movimento retilíneo, não? Bora ver. Bora ver aqui o Torricelli. Vamos perguntar para ele. Ó, V final quadrado, V inicial quadrado, mais 2A delta S. Qual é a exigência que a gente tem que atender para poder usar o Torricelli? Sei não, professor. Vou lhe dizer. A exigência, a validade do Torricelli está bem aqui, ó. O vetor aceleração, o vetor aceleração paralelo ao vetor deslocamento. Eu nunca pensei nisso, professor. Pois é. Pois essa aí é a validade do Torricelli. Quando a aceleração é paralela ao deslocamento. Aí eu pergunto a vocês, qual é a aceleração que atua aqui nesse caso? É o G. Enquanto a partícula desce, a aceleração é o G. Professor, e o deslocamento? Vertical. Acredito? Não. Eu vou usar Torricelli aqui, normal, com esse U e V, só por causa disso, vai. Velocidade final ao quadrado igual V inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a variação do deslocamento, que é o H. Mas, Ricardo, esses V's não tem que estar alinhados. Não, não, cara. Não. Ricardo, eu ia morrer de saber disso, cara. Pessoal, é por isso que vocês estão aqui, não é não? Vocês querem ver uma solução para um problema gigantesco que se chama prova difícil da UES. E só se resolve esse problema pensando fora da caixa.
Não é o pensamento normal, tradicional, né, dos livros de apostila que vão salvar vocês. O que vai salvar vocês é o pensamento fora da caixa. E só se pensa fora da caixa quando? Quando se expõe a uma situação que lhe confronta. Ricardo, eu tinha o último V. Não sabia o ângulo, não sabia o tempo, estava preocupado. Mas você lembra que nesse movimento a aceleração é vertical e o deslocamento também é vertical? Pois, cara, quando a aceleração e deslocamento forem paralelos, pode tacar o Torricelli. Sem medo, sem medo. Ó, H, U quadrado, menos V quadrado, e o 2G que estamos explicando, passa dividindo. Enquanto você vai resolver essa questão desse jeito, em duas linhas, o seu concorrente vai sofrer, mas não é pouco não, gente, é muito. Ele vai pensar em ângulo, vai decompor, ele vai colocar seno e cosseno, vai usar Pitágoras, vai usar um monte de coisa que leva tempo, enquanto você vai ser assim. Espera aí, a aceleração é vertical e o deslocamento vertical está com o Torricelli, de olho fechado. Opção correta, item B de bola. Quero ver a reação de vocês. Beatriz. Eu quero ver a reação de vocês. Vamos lá, Beatriz. Beatriz, eu vou te provar. Vou fazer uma prova para vocês do que eu acabei de falar para respaldar essa minha ideia, tá bom? Ricardo, qual foi o livro que você viu isso aqui escrito? Não vi escrito, não. Pode ter algum livro? Pode estar. Não vi, não. Nós estamos só começando esse processo, esse treinamento. E eu acredito que até a quinta questão, vocês já estão assim meio que abismados. Rapaz, eu estou impressionado. Ricardo é um gênio. Na verdade, pessoal, é treino, certo? Após algumas semanas, vocês vão estar vendo coisas que nenhum aluno normal consegue ver e nem muitos professores que não estejam dedicados a isso conseguirão ver. É normal. Vocês vão se soltando, destravando e aprofundando num nível assim assombroso, tá bom? Beatriz, ó, ao invés de tentar fazer você acreditar nisso aí, explicando de novo a mesma coisa, eu vou lhe mostrar algo que vai deixar você satisfeito, tá bom? Eu vou fugir da cinemática e vou para mecânica. Vocês lembram que as questões top de lançamento, que não tem como calcular o tempo, elas saem com energia mecânica? Vamos lá. Vamos usar aqui a ideia de energia mecânica. Aí você vai entender perfeitamente. Ó, como não tem resistência do ar, né? Foi desprezado aqui, desprezando a resistência do ar. Eu posso dizer que tem conservação, né, de energia. Energia mecânica no ponto A igual energia mecânica no ponto B. O que nós temos no ponto A? Tem a altura e velocidade. Então tem as duas. Energia cinética, m v quadrado sobre 2 mais mgh. No ponto B, que é o chão, referência, só tem cinética. Eu não estou vendo a cara da Beatriz, mas eu posso imaginar o choque, Beatriz. Você deve estar chocada, né? É um choque mesmo. Bota um doisinho bem aqui, ó. Bota um doisinho aqui e um doisinho embaixo. Corta. Corta, corta, corta. Beatriz, olha só. 2GH igual a U2 menos V2.
Cara, eu não vou me colocar contra a conservação de energia, que aqui é uma coisa que todo mundo aceita. Mas, Ricardo, esquece a energia e volta para cá. Qual é a minha garantia que isso vai dar certo? Eu sei que é frustrante, é assim, chocante você olhar para esse vetor horizontal e olhar esse outro vetor inclinado e não pensar em ângulo. Porque energia cinética não tem a ver com ângulo. O mercado é realmente assim uma coisa, né, perturbadora. Então, tu quer dizer que, em todos os casos que tiver aceleração na mesma direção do deslocamento, eu posso papocar o Torricelli e ser feliz? Pode. Quem me assegura? Conservação da energia mecânica é o seu seguro. Esse aqui é o seguro mais, esse aqui é o seguro mais seguro que tem. Pois é, Beatriz, Pamela e a galera. Vocês devem estar assim, opa, nunca vi isso. E tornou a questão tão simples. E muitas questões, muitas coisas que a UES cobra, que são assim destruidoras de emocional, de alunos bons, né? Deprime a galera, é porque não passou por um treinamento apropriado, certo? Então, gente, o meu papel é esse. O meu papel é colocar vocês numa encrenca grande e mostrar como sair. É nesse estar na encrenca e ver como sai que você vai estar realmente treinado, pronto para enfrentar o S. Enfrentar mesmo, tranquilo, sem sofrer ataque cardíaco. Certo? Pessoal, eu queria terminar esse material hoje, mas já são 11h12. Eu queria pedir a vocês o seguinte: amanhã vocês têm condições de estar aqui comigo de novo? A nossa aula é segunda e quarta, mas quando acontecer de faltar um pedacinho para completar, eu posso marcar para o dia seguinte. Então, tem como amanhã vocês estarem aqui comigo para a gente terminar as questões? Pronto. Então, amanhã, às 9h, nós nos reuniremos para terminar essa lista. E eu já estou terminando a lista 2, que é a parte dinâmica, tá bom? Então, o nosso objetivo: destravar, aprofundar e ficar diferenciado, tá? Mandar o ES para o espaço. Obrigado, viu? Foi um grande prazer. Convidem outros colegas para estar aqui também, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Núbia. Denise, Pamela, foi um prazer. E as que verão gravado também, pessoal, sintam-se impactados, sintam-se convidados a entrar nessa onda, nessa vibe, porque é aqui que você vai destravar e fazer diferente na prova. Tamo junto.